Então, obrigado pelas apresentações, né? Muito legal. A primeira pergunta que eu acho que o Mário quer fazer também é quando é que a gente pode marcar a visita, né, para conhecer lá o IFAM, depois de uma propaganda dessa, né? Muito bom, viu, Simone? Depois da sua propaganda, a gente está querendo saber quando é que a gente pode marcar a visita para lá, para conhecer, né? Então, eu queria falar isso, mas como eu só tinha 20 minutos, eu não quis ocupar com isso, mas o convite está aberto, se vocês quiserem conhecer lá a área da permacultura, né? Segunda-feira, domingo, né? Não, tem alguns dias que a gente está em aula, mas é só a gente combinar nessa próxima semana, se vocês não forem correndo de volta para as suas casas, né? Está aberto a visitação, são todos convidados a conhecer o espaço. Não sei, da minha casa até lá dá uns 10 minutos. Então, calcula do INPA até ali o Acariquara. É pertinho. Mas, assim, a questão que eu queria, acho que todos comentarem aí, né? A gente, muito legal ver essa convergência de temas para coisas que foram surgindo ao longo das nossas discussões, né? A vocação do PDB para trabalhar com questões de educação e transmissão de conhecimento, transferência de conhecimento, a necessidade de investir mais nessa área, né, por conta, inclusive, da matriz que a gente enxerga hoje para o PDB, mas que é uma matriz em constante transformação, mesmo que lentamente, por conta das características regionais, mas a gente espera que ela mude, né, e perceber essa capacidade instalada que a gente tem, essa expertise, né, com os temas que nos interessam, mas também com profissionais que sabem fazer isso muito bem. Então, é impressionante como a gente conversa pouco mesmo, né, interinstitucionalmente. Cada um cuidando da sua vida. A gente até entende nos últimos anos por que essas coisas ocorreram, todo mundo tentando sobreviver, né, antes de mais nada, mas eu acho que a gente devia aproveitar essa renovação de áreas para estreitar relações mesmo, né? E, pensando no PDB, para o futuro do PDB, eu acho que a gente precisa muito interagir mais, né? Fazer essa transferência de conhecimento e de técnicas entre nós, né? Otimizando a infraestrutura, o conhecimento e os interesses comuns que nós temos, né? Então, acho que a gente precisa mesmo trabalhar mais com a população do entorno das áreas do PDB, essa questão da agroecologia, agroflorestas, e nessa linha de ação a gente tem uma possibilidade muito grande de interagir mais e melhor com as populações e ter força para interferir nos destinos dessa grande área do Distrito Agropecuário da SUFRAMA, né? A gente tem alternativas para fazer melhor. A gente mencionou aqui que foi mencionado aqui que essa nova iniciativa de cessão de lotes da SUFRAMA, aparentemente ela refaz o mesmo caminho, né? Dando lotes que as pessoas vão produzir o que quiserem a partir de um projeto, mas o primeiro aí que tem a sobreposição com as áreas do PDB já é uma plantação de laranjas, né? Assim, provavelmente clássica, aquela coisa, faz as fileiras de pés de laranja, fadados a não dar certo, ou, se derem certo, contribuindo muito pouco para esse efeito desejável que a gente quer para a paisagem como um todo, né? Eu não sei se vocês têm experiências desse tipo, de interação com órgãos como a SUFRAMA ou outros, e na tentativa de mudar posturas, interferir, para fazer com que seja uma postura diferente, menos agressiva ao meio ambiente, mais integrada com a floresta. Vocês têm trabalhado com isso, especialmente, né, Simone e Gabriel, uma experiência de como lidar com isso? Porque vamos precisar muito disso, né? Não só da agenda de reuniões, mas como trabalhar para mostrar que essa alternativa é melhor, mais viável, mais adequada para o que a gente enxerga aí para o futuro. Então, na verdade, esse é um grande problema, você ter essa parceria e conversar com órgãos tomadores de decisão e falar para eles, é melhor você fazer dessa forma, por causa disso ou daquilo. O que eu tenho visto é algumas pessoas que são representantes dos bairros ou de comunidades, eles terem um entendimento bem melhor do que de algumas instituições. Um exemplo que eu dou foi que nessas saídas de campo para poder
colocar gravadores, que a Cíntia falou, né? Um desses locais ali perto do Igarapé do Gigante, aonde ali perto da Redenção, naqueles lados lá, dos moradores, vendo que tinha uma área na beira do Igarapé onde jogavam muito lixo, era um barranco e ficavam jogando lixo, pegou e falou: vou plantar aqui. E aí plantou diversos, cultivou ali na beira, e com isso pararam de jogar lixo. Então, às vezes, eu vejo mais por parte dos moradores e de comunidades, comunitários, associações, esse entendimento, às vezes, até bem melhor da importância de você preservar o local, de você ter um cultivo ali, como que ele pode ajudar na borda desses fragmentos, e como que pode preservar e também trazer benefícios, né? Mas é um negócio que tem que ser conversado com a prefeitura, tem que ter esses acho que antes de tudo, dentro das próprias instituições, tem que ter uma interação maior, para depois a gente poder estar tendo interações entre instituições. Mas isso é uma coisa muito importante e é inteligente de se fazer. Não sei. Eu quero fazer uma complementação à tua pergunta e ao que ele falou. Eu posso falar a partir do Instituto Federal, né, se existe essa comunicação a respeito da importância desses modos de produção. A primeira coisa que eu preciso deixar enfatizado é que o Instituto Federal, o Campus Manaus Zona Leste, ele nasce com uma herança de uma escola agrotécnica federal, que tem 70 anos de história de relação com o pacote tecnológico da Revolução Verde, com curso de agropecuária, tanto que várias áreas degradadas dentro do campus foram por causa da pecuária, do glifosato, que antes não era glifosato, eram outras coisas. Então, assim, a gente tem uma resistência muito grande. Para vocês terem uma ideia, o curso superior de agroecologia que eu coordeno hoje, ele teve o seu primeiro prédio inaugurado este ano, após 12 anos de curso. Um curso que foi negligenciado e marginalizado no campus durante 12 anos. Então, até dentro da instituição, é difícil que as pessoas... Porque eu tenho docente que entra no nosso curso defendendo agrotóxico no curso de agroecologia. Mas ele é concursado, é ele que eu tenho para trabalhar, é ele que é o professor da área. Entende? Então, dentro mesmo da instituição, a gente tem essa dificuldade, né? Então, as pessoas que estão fazendo esse diálogo com as instituições externas são as pessoas que estão diretamente relacionadas ao curso, a essa área da conservação, né? Então, é o Quinup, tem várias pessoas, né? O Simão, várias pessoas que estão trabalhando nessa área e que estão, com as suas relações, buscando as instituições. Mas a instituição em si, sozinha, ela não vai. Assim, tipo, o diretor, o reitor, né? A gente tem que ficar dando umas cutucadas, né? Mais ou menos por aí. Temos 3 inscritos: Flávia, Beto, Heraldo. Bom, deixa eu me levantar, que eu não me apresentei. Eu sou Flávia Santana, sou pós-doc no INPA. E a minha pergunta, acho que foi muito legal essas reflexões, né, sobre curso de capacitação. E eu estava conversando mais cedo com a Xará, sobre talvez a gente pensar também, aproveitar, né, essa oportunidade de conversar sobre uma capacitação, um curso voltados para graduandos locais, né? Então, acho que a gente tem recebido no INPA, cada vez, ao longo dos anos, nas pós-graduações, pessoas daqui. A gente vê um impacto dos professores da UFAM, principalmente, que são do INPA, e que estão formando, né, esses alunos agora na graduação, mas a gente vê isso menos em outras instituições, né, menos no IFAM, menos na UEA, em outros campos e fora de Manaus. Então, gostei muito do que você falou sobre essa questão do ensino via pesquisa, né? E eu acho que nessa mesma pegada, seria muito interessante a gente pensar se o PDB e tudo que a gente está pensando aqui agora, né, integrando as instituições, se não seria bacana ter um filho do EFA, um EFA Júnior, para alunos de graduação, possíveis alunos locais e voltados para o pessoal daqui do Amazonas,
ou do Amazônidas, né, ou de outros lugares, enfim, mas pensar numa capacitação nesse mesmo estilo, eu acho que para esse treinamento científico, né, mais voltado para a graduação. E aí a gente viu lá o campus da permacultura, né? Por que não começar na cidade? Está trazendo essas também várias perspectivas em relação ao que é fazer pesquisa, né? E desses vários ramos, e depois fazer uma coisa mais imersiva nos sítios do PDB. Enfim, acho que é mais jogando uma ideia que talvez a gente pode buscar via os próprios editais de FAPEAN, que já existem, de promoção de eventos, mas fazer um curso de capacitação para a graduação, né, local. Sim. Assim, eu entendo que, mas assim, com essa abordagem da fragmentação, a gente estava pensando num treinamento mais uma coisa mais geral, né? E assim, pensando nesses futuros cientistas que vão entrar depois até no INPA, ou em outras instituições, em outras pós-graduações, né? Enfim, mas de fortalecer essa coisa local aqui para esses institutos, né? Então, Flavinha, a gente tem, assim, né, pensando, o curso de fragmentação, ele é voltado para alunos de graduação e ele é feito em parceria com a UFAM e com a UEA também, né, assim, já no intuito de absorver, né, além de ter a parceria, de ter o apoio das instituições, mas envolver os alunos dessas instituições, né. E para o EFA, a gente tem uma cota, né, de alunos que são oriundos da pós-graduação do INPA. Durante muito tempo, o EFA foi um curso muito procurado. Assim, as inscrições massivamente são de pessoas de fora, né? Sempre foi. Mas nos últimos anos, devido à cota e também a isso que você falou da universidade daqui ter absorvido pessoas, né, que foram formadas no INPA e que fazem essa divulgação, né, dos cursos do PDBFF, aumentou a procura, né? Então, mas a gente precisa realmente trabalhar no sentido de ter outras possibilidades, né, para alunos de graduação ou talvez outros cursos, né, em outros sentidos, né, com outras temáticas. Acho que com certeza. Eu queria dar uma sugestão aqui, já que vocês estão falando de capacitação, né? Parte de uma questão pessoal, mas eu acho que é bem propício. Assim, o curso EFA, eu morro de frustração de não ter feito, porque quando eu estava no mestrado, eu estava com uma criança pequena, e quando eu estava no doutorado, meu orientador me recomendou que eu não fizesse, né? E eu, burra, acatei, obedeci o meu orientador, né? Ele disse que eu não ia ganhar nada fazendo o curso, né? Que eu tinha que fazer minha tese, pronto. E eu me arrependo profundamente de não ter feito o curso, e o curso é só para pós-graduando, porque não tem um curso de capacitação para reciclagem de professores da escola pública, né, que estão trabalhando com o ensino fundamental, com o ensino médio, né? Eu, por exemplo, fiz de tudo para estar aqui essa semana, porque, para mim, isso aqui é uma reciclagem. Eu estou há 5 anos que eu saí do doutorado, né? Então, para mim, estar aqui, vendo o que a ciência está produzindo, eu faço isso assim de modo muito tímido, quando eu preciso preparar uma aula, mas estar aqui, diante de cientistas tão brilhantes, sabendo tudo que está sendo produzido, é fantástico. E são momentos que a gente não tem na nossa formação, né? Então, assim, produzir essa formação para os professores é fundamental, porque eles que vão estar tocando o processo lá, com o ensino fundamental, com o ensino médio, né? Então, uma ideia aí para o PDB, mais um trabalho, né, para ampliar a sua rede de capacitação da ecologia da floresta amazônica. Talvez essa questão de não ter, dos cursos do PDB, do INPA, em geral, serem muito voltados para a pós-graduação, é muito por conta do Instituto ter pós-graduação, não ter graduação, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que influencia, né? Mas você realmente perdeu uma boa oportunidade de ter feito o EFA. Lamento por você. Podia dormir sem essa. Depois dessas conversas aqui, acho que o Combi tem razão. A gente tem que fazer um instituto de educação, né? Porque são tantos cursos que estão aparecendo que daqui a pouco a gente vai estar assumindo a Secretaria de Educação de Rio Preto da Eva. Então, assim, uma coisa que a gente tem que pensar aqui hoje, né, como é que a gente constrói as parcerias, até porque o PDB não pode pretender ser, muito menos nesse momento, talvez daqui a uns 20, 30 anos, quando a gente tenha milhões de dólares no bolso, virar uma universidade.
Eu acho que uma provocação é como é que a gente constrói as parcerias com as instituições que já estão fazendo isso, né? E acho que esse é um encaminhamento que a gente pode tirar hoje aqui, para fazer com que esses diferentes cursos aconteçam. Eu não acho que... quais são os cursos? Nós estamos falando de campus PDB-FF, né, que é uma coisa já macro. Depois estamos falando desses cursos pontuais. Depois a parceria com o IFAM, a parceria com ela. Daqui a pouco nós somos tudo. A gente não pode pretender ser tudo, né? Mas eu tinha uma pergunta que era mais bem pontual e para a Simone, né? A gente está... Esse curso de parataxonomia é um desejo nosso, mas não é só do PDB, né? O PDB não só formou um monte dos parataxonomistas que atuaram no PDB, mas a demanda, a gente muitas vezes forma pessoas que depois são roubadas por outros projetos, digamos assim, eles vão embora, e a gente tem que formar de novo, e aí depois a gente vai formando de novo. Então, a ideia desse curso foi ter uma demanda gigante na Amazônia de formação de pessoas que são o perfil daquele profissional que o PDB-FF muito bem formou ao longo dos anos, que a gente chama de mateiros, né, de assistentes de pesquisa, sem as quais, sei lá, 50% da pesquisa aí não teria acontecido sem essas pessoas, ou 90% da pesquisa não teria acontecido. E essa é uma demanda interna dentro do INPA, né, porque a questão da parataxonomia, eu gostaria de enfatizar um pouco isso, porque tem duas coisas aqui dentro, né? Muitas dessas pessoas que se formam ou que se formaram dentro do PDB não têm uma educação formal, ou às vezes têm uma educação formal, mas o INPA hoje, as instituições de educação de pesquisa em Manaus que utilizam o serviço dessas pessoas, é de uma forma, às vezes, de um trabalho muito precarizado, porque não tem uma formalização, é quase a uberização da pesquisa no campo, né? Não são... pessoas, na pandemia, nós sentimos muito isso, né? Durante os 2 anos de pandemia, se formou uma rede de pessoas para ajudar um monte dessas pessoas que estavam passando fome. Então, eu acho que a gente precisa pensar, o IFAM, né? Você falou que o IFAM tem dentro desses cursos, o IFAM chegou até a propor a formalização de um curso técnico em parataxonomia. E eu acho que o que a gente está tentando resgatar esse ano não é assumir um papel, mas é semear uma sementinha de que esse curso de parataxonomia ele é essencial para fazer a pesquisa avançar, não só aqui, em várias regiões da Amazônia. Todo mundo que tem que fazer EIA-RIMA, inventários de empreendimentos, precisa desse tipo de profissional. Volta e meia, eles estão pedindo para a gente mandar os nossos profissionais para outros lugares. Não tem mais essas pessoas, né? O Júnior, bom, não foi nesse fórum, né? Mas estão desaparecendo. Então, a gente precisa formar isso, mas de uma forma mais profissional mesmo, né? Nós precisamos... Eu acho que eu vejo o IFAM como um grande parceiro nesse sentido, porque vocês trabalham na educação já no 2º grau e vocês vão até a pós-graduação. Então, a provocação que eu gostaria de fazer é que esse curso de parataxonomia, para o qual a gente acho que temos dinheiro, né? Vamos ter dinheiro, ou temos dinheiro para fazer acontecer esse ano, e que a gente gostaria de dar anualmente, fosse através de uma parceria, por exemplo, com o IFAM, já fazendo a provocação para que a certificação, por exemplo, né, o certificado não precisa ser o PDB, é o IFAM que vai dar, que é uma instituição de ensino capaz de oferecer isso. E a gente formalizar isso. Nós sermos um parceiro do IFAM em dar esse curso, e não o IFAM ser um parceiro do PDB em dar esse curso. Inverter um pouco a lógica. E a gente formalizar isso para garantir isso no longo prazo. A outra coisa que eu queria falar é que eu acho que assim, a vocação de cursos do PDB tem muito a ver com o campo, né? Tem muito a ver com a gente colocar as pessoas lá no mato, para fazerem a experiência da prática pedagógica de ensino através de projeto, etc. E tal. Então, eu acho que esse é o perfil em que o PDB deveria se encaixar no foco desses cursos e ter como parceiros as demais instituições que fazem a coisa mais urbana, talvez, assim, né? E acho que esse pode ser uma forma da gente encarar um programa de capacitação do PDB no curto prazo, fora o EFA, essas coisas mais estabelecidas, mas essas novas linhas de ação que estão surgindo aqui, de pensar, bom, ali é um espaço territorial onde a gente poderia estar avançando em um monte de coisa. Inclusive, essa parte agroecológica, né, a gente está falando em
de repente conseguir uma área lá para a gente montar uma pequena casinha, para começar uma escola, para ter a facilitação desses cursos de campo acontecendo. E o melhor cenário que eu vejo para isso, pensando no pragmatismo de fazer essas coisas sem a gente crescer demais, seria construir essas parcerias e nuclear essas outras ideias, talvez dentro do IFAM, muito mais do que dentro do PDBFF ou dentro do INPA, né? Se a gente quer um curso para graduandos em Manaus, vamos nuclear isso dentro do IFAM, né? Ou dentro da UEA, ou dentro da UFAM. Desculpa que eu me estendi demais. Deixa eu só para não perder o gancho, Beto, esse curso de parataxonomista, a gente tem duas formas que eu vejo de conseguir alcançar essas pessoas que não estão com qualificação e que têm uma ampla experiência. Tá? Dentro do Instituto, eu vejo duas formas. Uma são os cursos FIC, que são formação inicial e continuada, são cursos curtos. Esse de identificador florestal deve ser 80 a 120 horas. Né? Eu não sei se ele, nas ementas, se ele é parecido com o que seria um curso de parataxonomia. A gente teria que avaliar a ementa, porque a gente tem que seguir um catálogo do MEC. Né? Esse curso já foi oferecido na época do Pronatec. Quem sabe direito a história é o Knup. Ele conhece tudo o que aconteceu, tanto que a gente queria colocar isso no catálogo de novo, e ele achou que não era melhor, não sei se é por conta de não ter tanta gente que tinha um conhecimento botânico para poder trabalhar no curso, né? Enfim, mas o identificador florestal é um curso que está dentro do catálogo FIC. Uma outra forma são os cursos técnicos subsequentes, eu não sei, ou ProEja, que a gente chama de ProEja, para quem não tem o ensino médio ainda, né? Só tem o ensino fundamental. Esses cursos eles podem acontecer por demanda. Por exemplo, a gente tem um curso técnico em agroecologia subsequente que aconteceu na comunidade de Moiraí, em Autazes, com os indígenas Mura. Então, foi um curso que a comunidade Mura queria fazer. Eles disseram, olha, a gente não tem como ir para o IFAM para os nossos alunos se formarem. Vocês podem trazer o curso para cá, e a gente fez o curso utilizando a pedagogia da alternância. Já existe um curso de pedagogia da alternância em agroecologia em Maués, com a comunidade Saterê Maué, e agora eles aprovaram um curso superior de agroecologia com a comunidade Saterê Maué. A pedagogia da alternância trabalha o seguinte: eu tenho um grupo de interessados, seja agricultores, seja trabalhadores, vai passar uma semana tendo um módulo, trabalhando essa disciplina, digamos assim. A outra semana, ele vai pegar práticas que ele precisa aplicar lá na comunidade dele, e é o tempo comunidade. Ele tem o tempo escola e o tempo comunidade. Então, eu tenho essas duas formas. Aí eu acho que é uma questão da gente realmente sentar para pensar como que essa capacitação poderia acontecer. O IFAM tem plenas condições de fazer, mas a gente tem que ser provocado para formalizar. E esse processo de formalização aí tem que ter um pouco de paciência, porque tem coisa, porque assim, o curso Mura, por exemplo, levou quase 3 anos para ser aprovado, porque o procurador sentou em cima do processo dizendo que era inconstitucional, porque eu não posso, porque eu tenho que ter o negócio de paridade, porque um edital só para lá, porque só os Mura podem concorrer. Entendeu? Então, tem uma série de trâmites burocráticos que tem que passar, mas é possível. Tá? E essa coisa de pensar a capacitação dos professores, eu pensei também o nosso espaço, o CRA como um espaço. Por que a gente não faz um curso de fragmentação florestal urbana destinado aos professores, usando o espaço do IFAM, com o pessoal do PDB colaborando ali, e a gente pode até começar a produzir resultado de pesquisa desses cursos com a área da fragmentação florestal, do fragmento florestal urbano lá, que tem pouquíssimo estudo feito naquela área. Então, sobre demanda, foi feito, se eu não me engano, no ano passado, nós, na Ecologia, fizemos um evento chamado Primeiro Encontro de Ecologia na Amazônia, que era para tratar sobre a importância dos auxiliares de campo. E uma das questões que foi levantada durante esse evento era os próprios auxiliares de campo, né, os mateiros, eles falando sobre os filhos que já não queriam mais trabalhar porque viam um pai, como é sofrido, não tem uma renda, algo seguro, e eles quererem ir atrás de estudar e tudo mais, e assim tá diminuindo a quantidade de auxiliares de campo e eles não querendo seguir os passos dos pais, né? Então, eu acho que tem uma demanda e que seria interessante mesmo, se possível, que tivesse um curso técnico, para eles se sentirem, não, eu tenho aqui uma capacitação, eu tenho um curso técnico, e aí, assim, iria acabar atraindo mais olhares para essa área, sei lá, é isso. Valeu, Su. Heraldo?
tenho uma perguntinha para Manuela e também para Simone. Manuela, a Flávia acabou de me falar, então, que depois de 5 anos o Ecologia da Floresta Amazônica vai ser retomado, né? E eu queria saber de você quais outros cursos que vão ser retomados, daqueles que a gente já ofereceu, e se vocês têm algum planejamento dentro do cenário utópico, que o Beto meio que largou aí na última fala dele, se vocês têm alguma coisa em mente. Para Simone, na sua apresentação não ficou muito claro se os cursos de pós-graduação de vocês já existem, porque as caixinhas estavam tracejadas, né, mas eles estão em planejamento de qualquer jeito. Como você vê a possibilidade, né, dentro também, de novo, da ideia utópica, de alunos do seu programa de pós-graduação desenvolverem o trabalho de campo lá nas áreas do projeto, que eu acho que seria bastante interessante isso, né? E, por fim, numa hora de café, eu quero conversar com você mais sobre esse cromatograma, que eu achei muito massa. Uma das coisas da pandemia fez eu cultivar minhas próprias hortaliças em casa, então eu preciso saber mais sobre isso aí. Obrigado. Tá, Heraldo, a gente quer retomar, né, esses cursos e a gente estamos certos de que vamos fazer o EFA, né, o curso de fragmentação e também o de princípios ecológicos para tomadores de decisão. O EFA é um curso caro, né? Acho que você foi coordenador, você deve imaginar. Então, durante muito tempo, o recurso foi a coisa mais limitante. Agora, a gente tem o recurso, mas a gente está com um problema de coordenação, porque os últimos coordenadores, né, os Paulinhos, o Paulinho Peixoto e o Paulinho Brabaviec, eles não estão mais com essa disponibilidade, né? O Paulinho, o Morcego, o Brabaviec, ele não está mais em Manaus. E a gente precisa ter pessoas aqui, né? Pelo menos um dos coordenadores tem que estar sitiado aqui para poder, porque é uma logística, né? É um curso que demanda muito planejamento, você sabe. Então, agora a gente está nesse processo de fechar a nova coordenação para poder realmente fazer esse curso acontecer, né? Mas a gente vai, sim, retomar. O problema de não ter acontecido antes foi realmente orçamento, né, porque disposição a gente tinha, né, tinha coordenação, vinha trabalhando num molde que estava funcionando muito bem, né, então, o EFA sempre funcionou, na verdade. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu fiz o curso, eu fui aluna, eu fui monitora, eu participei muitas vezes como professora também, e eu acho que realmente é um curso que é um divisor de águas para muita gente. Esse é o chavão, é o clichê que a gente mais usa, né? Nossa, depois que eu fiz o EFA, a minha visão da ciência mudou. A minha como faz, como se planeja, né? A questão da comunicação científica muda. Todo mundo que sai desse curso sai transformado, né? Não é à toa assim que ele é realmente um curso muito famoso. E a gente quer realmente, a gente está trabalhando para poder fazer isso acontecer. Agora precisamos fechar essa equipe de coordenação, né, Flavinha? E para já fechar, nem estava sabendo, gente. Tá, então, ótimo. Então, já temos a equipe de coordenação, já temos o recurso, então, o curso vai acontecer. E também esperamos fazer os outros, né? A Rita foi a coordenadora do curso de princípios ecológicos. Eu perguntei, teve 10 edições, né? Eu perguntei para ela quando foi o último ano, ela não lembrava. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que realmente resgatar. A Magali fez uma pergunta no chat se a gente tem dessas pessoas, né, que foram capacitadas, que foram treinadas nos cursos, especialmente esse de princípios ecológicos. A gente não sabe onde estão essas pessoas. Uma coisa que eu acho que a gente deveria pensar é como rastrear, né, ver a atuação dessas pessoas que foram formadas nesse curso. Então, é uma coisa que a gente vai ter que pensar a respeito também, né, Beto? Para saber se realmente qual que é a efetividade desses cursos, né? São cursos que a gente investe bastante, convida um monte de gente especializada de diferentes lugares para virem contribuir intelectualmente. Então, a gente tem que saber se eles realmente são cursos efetivos, né? O EFA, a gente tem um pouco essa noção, porque a gente acaba ali formando aquela rede de contato e fica todo mundo conectado, você sabe onde as pessoas estão, você sabe onde elas estão atuando, se elas são professoras, se elas seguiram para outros rumos,
Mas, realmente, o de princípios ecológicos e o de fragmentação é mais difícil para rastrear. Isso também eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter atenção agora, né, para saber se realmente está sendo efetivo. A gente capacitou, treinou, mas essas pessoas estão atuando, estão trabalhando com políticas públicas, usando o conhecimento que foi adquirido no curso como base. Né, mas a gente vai retomar os cursos, sim, para fazer pelo menos uma edição anual de cada um. Né? E essa nova perspectiva do curso de parataxonomia, porque eu acho que ele é muito importante, porque a gente está carente, né, de assistentes de campo. O PDB, ao longo da sua trajetória, investiu bastante. Né? Eu trabalhei em outros sítios na Amazônia e eu falo para vocês que eu nunca vi assistentes de pesquisa que fossem tão capacitados quanto esses que tem no PDB. Em outros lugares, as pessoas têm muito conhecimento tradicional, elas sabem muito a respeito de tudo, mas elas não têm o conhecimento que eu acho que é o diferencial do PDB-FF. Por exemplo, eles identificam famílias botânicas, identificam gênero, identificam espécies, não só de plantas. Né? O Juruna foi um dos maiores professores que eu tive nessa minha trajetória dentro do projeto. Né? O Juruna me ensinou a identificar palmeira, ele trabalhou comigo no meu mestrado, ele me ensinou a identificar sapo, ele é uma pessoa que sabe amostrar de tudo, então, Juruna, eu preciso de ajuda para fazer tal coisa, como que eu faço? Né? E assim, é um conhecimento que ele adquiriu através da capacitação dentro do projeto. O projeto investiu muito nisso no passado, você sabe, né? Mas eu acho que a gente precisa, de novo, fazer esse investimento, porque esse corpo bem capacitado, ele já está, assim, boa parte já se aposentou e a gente está carente. Então, se a gente quer dar continuidade para a pesquisa, e a gente precisa ter pessoas qualificadas para ajudar, para apoiar, para fazer essas etapas que são super necessárias acontecerem. Né? Respondi? Nossa, respondeu muito. Só lembrando do UEFA, eu concordo com a Simone, vocês têm que dar uma palhinha para o pessoal que já se formou, né? Garantir uma vaga para ela, claro. E, assim, sabe, 2 vagas para as pessoas que já terminaram o doutorado há algum tempo, porque acho que mesmo que as pessoas já formadas iam ganhar muito com o EFA. Talvez pensar num formato de reciclagem, né? Como a Simone falou. Porque eu vejo o EFA como um curso muito voltado ali. Ele é um curso para quem está na pós, mas ele é um curso para quem está no comecinho da pós. Né? Eu fiz o EFA depois que eu terminei o mestrado. E aí, quando eu escutava o Glauco e o Zé falando, você não deve fazer isso. Aí eu, putz, eu fiz. Aí, tipo, quando eles estavam, você não deve fazer isso, no número 20, eu tinha feito 13 coisas erradas, sabe? Das 20 que eles listaram, eu tinha feito muitas. Então, eu pensei, poxa, por que eu não fiz esse curso antes, né? Mas eu acho que aí, no caso, nisso que você está falando, deveria ser um curso mais voltado para reciclagem mesmo, né? Pode ser uma ecologia da floresta amazônica voltado para pessoas mais seniors que precisam fazer a reciclagem, né? Eu discordo de você. Primeiro, assim, se você tivesse feito antes, você não ia, talvez, estar com a maturidade. A gente só aprende no erro, só na porrada, entendeu? Ou seja, eu acho que tem que ser para pessoas que já estão no início do doutorado, até meio, e aqueles que terminaram, eles continuam errando, e dos seus 13 erros, eles podem ter 15, 18. Então, o que eu estou sugerindo é, não, mistura todo mundo com mais e menos experiência no mesmo grupo. Tá? Senão vai ter que criar uma outra estrutura para uma coisa complexa. Assim, uma coisa que eu acho que é bacana do EFA é que ele promove uma reciclagem, sim, porque muitos dos ex-alunos participam como professores, participam como revisores na última etapa, né, que é desenvolvida no quilômetro 41, e essa acaba sendo, assim, uma forma de reciclagem. Talvez o que o PDB devesse fazer era procurar convidar, ter uma diversidade maior de professores convidados para participar nessas etapas, né, de revisão dos projetos, porque tem uma tendência mesmo de todo ano trabalhar em grupos que já vêm trabalhando junto, porque funciona, né, porque dá certo. Então, durante várias edições do EFA, eu participei quase sempre com as mesmas pessoas. Então, talvez a oportunidade da reciclagem venha disso, da coordenação do EFA, convidar
pessoas que não tiveram oportunidade de fazer o curso, mas que gostariam de ter essa vivência, mesmo que de um outro ângulo, né? Quando eu fiz o EFA como aluna, eu saí do curso de uma forma. Depois, quando eu fui como monitora, eu entendi um monte de coisas. Eu falei, nossa, é assim então que funciona. Então, é diferente, é uma posição diferente, né? Então, talvez essa oportunidade de reciclagem através do EFA venha da diversidade do corpo que vai ali participar no treinamento dos alunos, né? E a gente não ficar sempre tendencioso de convidar sempre as mesmas pessoas, porque o time funciona, porque já todo mundo já sabe como que é o curso, já entendeu tudo, né? Mas é bom também ter pessoas que trazem um novo olhar, né? Eu queria aproveitar, já que vocês estão falando da capacitação de novo, né, de professores. Eu não sei se seria bem uma reciclagem, porque se a gente for pensar assim, ó, professor na escola pública, eu trabalho com ensino via pesquisa nas minhas aulas, mas por quê? Porque eu tive iniciação científica toda a minha graduação. Eu tive Gislene Ganadi como minha orientadora sabe? Eu tive mestrado, doutorado, vivi a ciência como formação. Então, só vejo essa... Então, é uma coisa natural. Agora, um professor que não viveu isso, que fez aquela licenciatura, né, foi trabalhar lá, está lá na SEDUC com 20 horas aula, 30 horas aula, né, casquetando aí, todo mundo, mas o professor tem que mudar de seu método, mas qual é o elemento que ele tem? Qual é a ferramenta? Quem é que dá suporte para esse professor? Né? Então, isso poderia dar um suporte para o professor. Olha, como é que eu levo ciência para minhas aulas? Olha, não é tão difícil assim, se você tiver vivenciado, você começa a criar ideias. Né? Então, acho que isso poderia ser um processo, né, de fomentar. Respondendo à tua pergunta, Heraldo, esses dois cursos de pós-graduação, um é Lato Senso, que é Desenvolvimento, Etnicidade e Políticas Públicas na Amazônia. Ele funcionou até antes da pandemia, alguns anos, e agora, como ele está em um processo de reavaliação, eles não sabem se vão continuar com o curso, por várias razões que não cabe aqui colocar, né, mas está em processo de reavaliação. O mestrado em Antropologia Rural é um curso que está, então, em processo de avaliação do MEC para aprovação. Né, são cursos, né, das ciências humanas. E, claro, que seria excelente que os alunos dessa pós-graduação pudessem se inserir desse contexto ali da SUFRAMA. Vai depender do quê? De ter bolsa, de ter recurso, porque muitos desses alunos acabam fazendo suas especializações e quando tiver mestrado, acabam fazendo sem recurso, assim, ou com um recurso muito pequeno que o professor consegue, R$1.000 para um projeto de 1 ano, sabe? A instituição... Então, assim, existem vários problemas. Né? Um dos problemas grandes que tem desses cursos de pós-graduação dentro do Instituto Federal é que os professores dão aula desde o ensino básico até o ensino superior. Então, são professores que estão com uma carga horária muito elevada de aula, dão aula em tudo que é curso. Então, eu entro numa sala com um curumim de 15 anos, daqui a pouco eu estou numa sala que tem uma senhora de 60, tem um outro de 16, de 20, entende? Então, é muito complexo. Então, envolver essas pessoas, né, da pós-graduação, que está com um professor orientador com essa carga, vai depender de uma série de situações. E envolve principalmente o investimento e o dinheiro. Né? Eu justamente falei sobre isso por causa da chamada de propostas que a gente tem, né? Ou seja, dentro do plano utópico, né? De considerar, eventualmente, apoiar um estudante de pós numa linha correlata ao projeto, mas que agregue. Né? Era mais isso, exatamente isso. Tá? Pessoal, é 12h22 e nós temos 4 inscritos. Vou pedir objetividade nas respostas e nas perguntas, por favor. Tem uma pergunta aqui, primeiro no chat, depois da Adão, Marita e Flávia. No chat, para Manu, tem uma última chamada das bolsas, Thomas Lovejoy, existe uma menção a fornecer a diversidade étnica entre os estudantes. Racismo estrutural é uma das mazelas do Brasil e da academia em particular, que, felizmente, vem sendo enfrentada. Minha pergunta é se há ideia de fomentar essa diversidade nos outros cursos do PDBFF, como o EFA, por exemplo, e se há uma visão, discussão de fazer dessa ação de aumentar a diversidade um tema transversal no PDB. A gente não pensou diretamente nisso, mas é uma boa ideia, né? De alguma forma, incorporar isso nas nossas chamadas. Né? Está anotado. Registrada a pergunta. Registrado. Né? Maravilha. Dadão?
gente pode pensar no esquema das cotas, né? Porque eu acho que é a forma mais efetiva, assim, de realmente trazer essas pessoas, né? Como a pós-graduação do IMPA tinha muito, acho que hoje não tem mais, não sei se eu estou errada, mas tinha 2 vagas, né, para estudantes de outras instituições amazônicas, que era para poder trazer gente para cá, porque era massiva, assim, a chegada de pessoas do Sul e do Sudeste. E, enfim, mas a gente pode pensar numa estratégia para poder trazer, ser mais atrativo para quem é amazônida, para quem está aqui, para quem vive essa realidade, né? Bom, Betão, você lançou a utopia, agora a utopia vai embora, cara. Não é utopia, não, gente. Na verdade, eu acho que são as oportunidades que surgem dessas conversas, tá? Então, tem uma pergunta super a curto prazo para o Gabriel, que é o seguinte: eu fiquei pensando, né, dentro dos métodos que você apresentou ontem, sobre a restauração, né? E eu fiquei pensando assim nos tipos de matrizes que a gente tem no projeto, se já se conhece que para uma capoeira que é dominada por vísmia, a gente vai ter métodos que funcionam melhor que uma outra capoeira que é dominada por cecrópia, e se isso é reconhecido ou não é conhecido, e é um tema de pesquisa. Como essas espécies que a gente vai utilizar para enriquecer a caatinga interagem com as espécies dominantes da caatinga, não, da capoeira, perdão, desculpa. Tá? Essa é uma pergunta que eu pensei. A outra pergunta, que eu acho que ela é muito mais ampla, e ela vai voltar para um ponto que eu falei anteriormente, das paisagens sustentáveis, e para o momento do distrito. Já pensou, hein, Simone? A gente pega aí, pede uma... Você já pensou se os fragmentos... A gente está testando o fragmento, isolando eles, e alguns conectados com uma capoeira de regeneração passiva, não é verdade? Você já imaginou se a gente pega uma paisagem produtiva, onde vocês estão fazendo essa agrofloresta ao redor de fragmentos florestais e mostrando que o impacto sobre os fragmentos é muito menor e que esse é um modelo para a Amazônia a ser perseguido de fato, é mais uma coisa que se tem que começar um dia, né, para ter dados sobre isso. Mas é o teste de uma paisagem, qual é um teste científico de qual é o efeito de uma paisagem agroflorestal sobre a fragmentação, sobre a biodiversidade. E como está aberto esse edital de lotes, etc. e tal, tem o IDESAN, esse é mais um projeto de tecnologia de campo, porque vai estar sendo testada e desenvolvida tecnologia de ocupação do território, de produção agrícola e concomitantemente com a conservação da biodiversidade. Então, essa foi me ocorreu agora na sua apresentação, né, Simone? Aí eu quis ventilar essa ideia, que é, não sei se... Eu não acho que chega a ser utópica, mas é claro que ela vai precisar de muita energia, mas é um momento que se abre esse diálogo com a SUFRAMA, que talvez o distrito seja o local mais adequado para acomodar um experimento desse nesse momento, né? Obrigado. Então, sobre essa questão das capoeiras, né, e o que plantar, na verdade, eu acho que o correto é falar o método a ser utilizado, né, que, no caso, tem o método que eu li e vi que é o mais utilizado e o melhor, é o derruba e poisio, onde você deixa ali o material decompondo e assim agregando e nutrindo o solo. Essa é a melhor forma, o melhor método do que, por exemplo, a queima, onde você acaba com a micro e macrofauna do solo, você vai ter ali alguns sais por um curto período de tempo, mas que depois, com a própria chuva, vai lixiviar e vai ter um solo pobre. Então, seria um método. E sobre a questão, você perguntou sobre esse negócio de utilizar essas áreas
de fragmentos, né? Eu acho que o sistema agroflorestal serviria como uma barreira muito bacana ao redor de fragmentos, por exemplo, fragmentos urbanos, né, para evitar efeito de borda, algumas coisas assim. Isso seria muito interessante você ter ao redor desses fragmentos urbanos alguns sistemas agroflorestais. Isso ajudaria bastante. Seria mesmo como uma proteção desses fragmentos florestais e matas ciliares e tudo mais. Então, é um negócio que eu acredito muito na parte de sistemas agroflorestais, não só como conectividade entre fragmentos e fragmento floresta, mas também, como no caso das aves, né, stepping stones, né, que são os trambolins para algumas aves, fluxogênico e tudo mais que pode ser proporcionado por meio de sistemas agroflorestais. Bom, essa ideia de conectar fragmentos com SAFs é exatamente o que eu queria mostrar com aqueles papers todos, né, que estão mostrando. Só que o número de evidências também é baixo, porque a gente não tem uma matriz biodiversa para testar, né? A gente tem uma matriz de soja, de cana, de boi, né? Enquanto não tiver SAF para a gente poder estudar isso, a gente tem alguns estudos já mostrando, mas assim, que possa ser conclusivo a ponto de convencer tomadores de decisão, quem tem dinheiro, né? O Ernest hoje está dando assessoria, consultoria para os grandes, que têm grandes propriedades, para transformar suas grandes áreas, suas extensas terras, em sistemas agroflorestais. Inclusive, a mecanização de sistemas agroflorestais já está sendo trabalhada com máquinas que podem entrar, né, para colher uma banana, para colher uma mamão, de uma forma menos agressiva. Então, assim, tudo isso já está acontecendo, né? E eu acho que a gente está meio capengando, a gente ainda está... né, assim, eu digo no Brasil, em termos de estudo, porque a Indonésia tem estudo, a África tem estudos, né, mostrando os SAFs, né, a sua importância, a sua relevância para a biodiversidade. Então, eu acho que a gente ainda está meio capengando em buscar isso, né, porque assim, tem um monte de evidência. O que está faltando para a gente plantar um SAF ali e pagar para ver? Então, pegando o gancho aqui da Simone, eu acho que isso tem muito a ver com aquela questão de se relacionar, né? A gente aqui tem um problema muito grande em relação, por exemplo, eu vejo lá no INPA, o pessoal da agronomia, o pessoal da ecologia, cada um no seu canto. E isso, esse contexto que vai levar esses estudos ir para frente, né, estudos científicos, por exemplo, sistemas agroflorestais como áreas para recuperação de áreas degradadas, como ali nas matrizes ao redor de fragmentos florestais. Isso aí envolve multiáreas, né? Então, você tem que ter agronomia, ecologia, tudo envolvido. Esse é a grande questão. Quando que a gente vai começar a sentar e conversar juntos para resolver esses problemas? Inclusive, precisa... O que eu vejo é o seguinte: essa reativação de lotes é um túnel do tempo que a gente está voltando 45 anos atrás, praticamente, quando tudo começou, e que abre a possibilidade também de novos experimentos, que é um pouco diferente do que a gente viu, que é tudo observacional. Então, se realmente isso ocorrer, e a força, porque talvez não seja possível parar isso, mas seja possível aproveitar esse movimento que vai ter para capitalizar novas ideias e testar novas paisagens. E, nesse sentido, eu vejo como esse um dos tratamentos que podem mostrar um caminho muito legal para a gente estar expandindo. Foi nesse sentido que eu maravilha, adorei. E é uma coisa que eu queria acrescentar ao que o Gabriel falou: além da agronomia, da floresta, da biologia, tem que acrescentar nesse grupo o povo da economia, porque SAF tem planejamento, você tem que planejar o SAF em médio, curto e longo prazo, qual é a fonte de renda que o agricultor vai ter
quando tiver tudo pequenininho, quando tiver desse tamanho, quando tiver do outro tamanho. Então, a economia tem que entrar aí também, principalmente o pessoal da agronomia faz muito isso, né, e da floresta. Pessoal, eu peço muita objetividade. As duas últimas perguntas, Marita e Flávia. Minha observação, não é pergunta, vem um pouco fora do contexto. Eu queria fazê-la quando vocês mencionaram reciclagem. E eu só queria mencionar que realmente reciclagem não tem muito charme, mas atualização tem. Nós temos isso na Alemanha. Por exemplo, a Universidade de Dresden, uma das universidades de excelência em engenharia, ela tem acoplada uma universidade agora, a Dresden International University, porque também vem muitos da China, da Índia, não sei de onde, gente de mid-career, no meio da carreira, mas o engenheiro que aprendeu 20 anos atrás, ele vai querer uma atualização naquela área, se é tecnologia na medicina, tem todos esses ramos. Eu acho que na agroecologia, quem foi formado 20 anos atrás, seguramente beneficiaria de uma linha bastante estruturada, eventualmente, de atualizações, uma oferta de atualizações. Só queria deixar essa ideia. Obrigado, Marita. Flávia? Bom, a gente estava aqui conversando um pouquinho do lado sobre essa inclusão de vagas em cotas, que é uma coisa bem importante. A gente, na ecologia, continua, sim, tendo cotas para os amazônidas. Agora, a gente tem para indígenas, negros e pardos, e tem uma forma de cálculo diferenciado para mulheres que tiveram filhos nos últimos anos. Só que tudo parece muito lindo, maravilhoso, só que eu sinto, e a gente estava discutindo isso, que esse é o primeiro ano, por exemplo, que foram implementadas cotas para indígenas, sem uma discussão ampla com o colegiado, sem preparação dos professores, sem estruturação de ter profissionais que entendem a cultura daqueles povos que estão vindo para fazer a pós-graduação, e já está dando, eu nem sabia, mas a Xará me contou que já está dando problema, e talvez essas pessoas vão desistir, porque a linguagem é muito diferente, a estrutura de pensamento é muito diferente, os professores não foram preparados para lidar, não sabem nem conversar direito, né, ou não têm a sensibilidade necessária para isso. Então, é muito legal fazer essas coisas, mas tem que pensar muito e estruturar muito antes de simplesmente abrir, porque é bonito abrir cotas. E a outra coisa que eu estava pensando antes, quando estava discutindo a questão do curso de parataxonomia, e porque a Simone também mostrou na apresentação dela que eles têm formação em cooperativismo, que uma das coisas mais importantes para os assistentes é entender a organização econômica e social para que eles possam passar do nível de serem contratados temporariamente para terem uma organização social que dá mais estabilidade. Então, se está pensando em organizar esse curso, acho que esse é um ponto que não pode faltar, e talvez ter economistas, administradores junto para fornecer esse tipo de base para eles, né? Porque a gente fala muito isso no INPA, a gente já está falando isso há alguns anos, não fizemos PN, e as pessoas continuam do mesmo jeito que o Beto falou, né? A gente tendo que dar socorro durante a pandemia, porque as pessoas estão passando fome, que é absurdo. Então, é isso. Aí, Flávia, talvez seja a questão de conversar, né, com instituições, com outros, com grupos, com parceiros que já têm casos de sucesso em relação a isso, né? A gente tem cursos na UFAM, né, de antropologia, que tem
recém-doutores que são indígenas e que eles se doutoraram de forma adaptada, respeitando a cultura, né? O curso está pronto para respeitar a cultura do indígena, para entender que se ele quiser defender na língua que ele fala, ele vai poder fazer isso. Então, talvez seja o caso da gente dialogar, né, trocar figurinhas com casos de sucesso para saber como que essas cotas poderiam realmente ser efetivas, né? Sair do plano, lindo, vamos botar cota, mas e aí, quando o indígena chega aqui, mas ele não fala bem o português, e aí como é que vai ser? Vai ter alguém que vai conseguir comunicar para ele? Né? Enfim, acho que a gente precisa trocar figurinhas com os casos de sucesso para poder se espelhar, né, e ver o que falta, o que a ecologia... O que está faltando na ecologia para ela poder conseguir realmente, efetivamente, treinar, formar indígenas, formar pessoas, né, amazônidas, enfim. E à tarde a gente vai para os trabalhos em grupo e fazer um processo de toró de parpite para próximos passos, né? Então, espero que vocês se alimentem bem, descansem um pouco a cabeça e 2 horas a gente volta. Bom almoço para vocês.